em Esdras, capítulo de número 4. Esdras, capítulo de número 4. Vou aguardar até que você encontre Esdras, capítulo de número 4. Eu quero ler com você alguns versículos deste capítulo 4. O Espírito de Deus está aqui. Não cesse de glorificar o seu nome. Não cesse de adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele é santo. Ele é santo. Esdras, capítulo de número 4. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 5, e diz assim a palavra de Deus. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias de Israel, porém, lhe responderam: não convém que vós e nós edificamos casa ao nosso Deus. Nós, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, mas não deixe de adorar a Deus. Sempre que houver um espaço silencioso no culto, preencha ele. Amém? Como? Adorando, glorificando, dando glórias ao Senhor. Glórias e aleluia ainda faz parte do currículo da igreja. Adore ao Senhor, querido, em todo o tempo. Glorifique ao Senhor. Amados, uma igreja apaixonada é uma igreja que está enamorada do seu Deus. E o tempo todo diz palavras de amor para Ele. Você entende isso, amém? Então, quando você diz aleluia, glória a Deus, você está expressando o seu amor pelo teu amado. Você é a noiva do Cordeiro. Aleluias. Eu poderia dizer nesta manhã que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre Esdras, já ouviram falar sobre Neemias. A maioria das pessoas já sabem de cor e salteado, né, a história da restauração e a história da reforma. E eu quero falar com você, nesta manhã, a respeito de pessoas que saíram do cativeiro para a reconstrução. Diga comigo, do cativeiro para a reconstrução. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, do cativeiro para a reconstrução. Não é fácil reconstruir. É mais fácil você começar algo que nunca foi destruído. É mais fácil. É mais fácil você começar de alicerces novos, que nunca foram fundamentados. É muito mais fácil. Porque quando você vai reconstruir, a primeira cena, a primeira imagem que você se depara, é com ruínas, é com escombros, é com história. E normalmente, ruínas conta a história de um fracasso. Normalmente, ruínas denunciam que alguém fracassou. E como que eu irei reconstruir em cima do fracasso
de alguém. Porque existe uma história por trás disso. Existem decepções por detrás disso. Existem feridas por detrás disso. E por estas feridas vêm os traumas. Como reconstruir em cima de uma história fracassada? E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Porque Esdras, contemporâneo, da mesma época de Neemias, juntos, começaram a reedificar uma história, a restaurar, a reconstruir uma história gloriosa. E esse é o grande desafio, como reconstruir uma história gloriosa, que acabou e culminou com o fracasso. Primeiro, que quando eu olho para os escombros, para as ruínas, eu me deparo com um quadro de derrota. Só isso já desafia a minha fé por si só. Não bastando isso, há uma história de glória antes dessa ruína. E se eu for reconstruir, eu tenho que fazer melhor. Então o peso é maior. Além da opressão, da ruína, da derrota, do escombro, do trabalho, do desafio e do esforço, eu tenho que fazer melhor do que foi antes. E é isso, amados, que muitas vezes assustam aqueles que estão reiniciando, aqueles que estão reconstruindo. Como se não bastasse, na vida daqueles que estão se propondo reconstruir esta história, há um histórico recente de cativeiro, há um histórico recente de prisão, de aprisionamento, há um histórico recente, amado, de algemas, cadeias, de escravidão. Eu ainda, além de lidar com a história passada de glória, sou desafiado a reproduzi-la. Ainda contrasta com a derrota estampada nesses escombros e a minha condição de ex-cativo, de ex-prisioneiro. Todos esses quadros que eu acabei de dizer a você, eles estavam diante desse povo de Deus, que se comprometeram com Deus de reescreverem uma nova história em cima de uma história que havia sido escrita e destruída. Esdras começa por um lado uma reforma social e espiritual. Neemias começa por outro lado uma história de restauração de muralhas, de restauração de poderes, restauração política. Mas esse moço chamado Esdras, Deus deu a ele a incumbência de começar uma restauração pelos altares do Senhor. Se Deus disse para Neemias restaurar as muralhas, Deus disse para Esdras restaure o altar. E esta era a tarefa primordial ou inicial para Esdras. Lembrando que Israel, que estava cativo e prisioneiro, era o remanescente de Deus, que mesmo naquele estado de escravidão, Deus havia guardado a semente santa neles. Deus havia guardado neles uma palavra revelada, uma promessa que havia sido liberada, estava guardado nesses remanescentes. E de repente, amado, começa-se uma restauração, a começar pelo altar e pela ordem do culto. Não havia mais altar, não havia mais culto, não havia mais liturgia alguma, não havia mais sacrifícios ao Senhor. E de repente,
Esdras, ele começa a se basear na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, nas leis do Senhor, para que houvesse essa restauração. E a primeira lição que nós tiramos nessa manhã é: não tem como nós começarmos uma restauração sem que antes nós estejamos embasados, nós estivemos entrelaçados, baseados na palavra do Senhor. Se nós não estivermos comissionados por esta palavra, é impossível haver reconstrução. E nessa manhã eu quero dizer que em vários aspectos Deus está levantando remanescentes para uma reconstrução. E nesta manhã, neste lugar, há muitos remanescentes de Deus que estão sendo desafiados. A ordem do Espírito de Deus nesta manhã é desafiar você a uma reconstrução. Reconstruir o altar do seu coração é a primeira ordem. Reconstruir o lugar onde Deus é adorado. Reconstruir o lugar onde você não mede esforços para sacrificar-se para Deus. É o primeiro lugar onde Deus quer começar esta restauração. É no teu coração. Diga isso à pessoa que está do seu lado. É o primeiro lugar que Deus está reconstruindo nesta manhã. É o teu coração. Olha aqui o que eu vou te dizer. Você não veio aqui nesta manhã em vão. E eu não estou ministrando palavras ao vento. Eu estou profetizando sobre a tua vida. E eu profetizo em o nome do Senhor Jesus que Deus está reconstruindo o teu coração. Os altares do teu coração hoje, Deus começa a restaurar. Mesmo que haja histórias de fracasso, mesmo que haja histórias de ruínas, mesmo que você pensa que você não vai vencer, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, que Deus está neste negócio, e que Deus é quem irá restaurar a tua vida por completo, desde que você comece a observar a sua palavra, a palavra de Deus, desde que você comece a observar os mandamentos e as leis do Senhor nesta manhã, Deus vai iniciar uma obra de reforma na sua vida. Diga isso para o teu irmão, diga, Deus irá iniciar uma obra de reforma na sua vida. Ministra sobre ele. Deus está reformando a tua vida. Deus está restaurando a tua vida, meu irmão, minha irmã. O Espírito de Deus te trouxe aqui nesta manhã para restaurar você, para fazer você viver dias de glórias, querido, para fazer você viver dias de vitórias. Chegou o tempo de você sacudir o pó, sacudir a cinza, vestir vestes de louvor e adoração, começar a buscar a face do teu Deus novamente, porque é chegado um tempo de reconstrução, é chegado um tempo de restauração. Não importa se há escombros, não importa se há ruínas, não importa se há fracassos. Talvez, querido, você tenha vindo de uma história de fracassos, quando você vinha tão bem, e de repente tudo veio abaixo, de repente você voltou a ser cativo, de repente você voltou ao cativeiro, mas hoje Deus está quebrando o cativeiro, te levando para um lugar de restauração, te levando para um lugar de reconstrução. Eu quero que nesta manhã você faça um exercício espiritual, assim como Deus disse para Jeremias em Lamentações capítulo 3, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Eu me lembro dos dias passados, isso me dá esperança. No tempo que Deus me usava, do tempo que Deus falava comigo, do tempo que quando eu ministrava, o Espírito de Deus descia. Restaura esta memória hoje no teu coração, querido, na tua mente. O Espírito de Deus, amado, está te levando nesta manhã a um lugar de restauração. Não fique com medo de se levantar novamente.
Não fique com medo de comparações com a história passada, porque como eu disse no início, uma história de glória por trás de tudo isso me assusta. E se eu não conseguir ser melhor do que antes? E se eu não conseguir nem atingir o que eu já fui um dia? Não tenha medo, porque a palavra de Deus é a seguinte: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Foi esta palavra que Deus deu a Esdras. Deus disse: não desanime, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu quero que você profetize isso na vida do teu irmão, meu amado. Diga: a glória da segunda casa, ela será maior que a da primeira. É fácil falar isso, pastor, porque você está vivendo na unção e no fogo. Mas é difícil quando eu olho e só vejo escombros e ruína e parece que ainda não caiu tudo. Quando eu olho para aquelas paredes que ainda estão de pé, pastor, elas estão rachadas, a qualquer momento elas podem cair. É difícil eu acreditar que Deus vai restaurar esta história. Eu quero te dizer pelo Espírito de Deus, o meu Deus é um reparador de brechas, por excelência. O Espírito Santo de Deus, ele pega aquilo, amado, que não tem mais jeito, e ele faz. Aquilo que eu julgo que não vai ter mais jeito, ele se levanta e ele faz. Por isso eu quero te dizer nesta manhã que o Espírito de Deus, ele está neste lugar. Amados, o trabalho do Espírito de Deus é reconstruir. Do hebraico, o primeiro capítulo de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, controlando o caos. O Espírito Santo de Deus, amado, ele é especialista em trabalhar aonde há o caos. O Espírito Santo, ele é especialista em restauração, em reconstrução. O Espírito de Deus pega uma pessoa, amados, e ele recomeça, e ele refaz a história daquela pessoa. Recentemente eu comprei um piano de cauda enorme. E eu comprei ele numa situação lastimável. Ninguém dava nada para ele. Para você ter uma ideia, eu paguei $300 num piano que vale uns 12 mil se ele tiver bom. $12 mil. Eu paguei $300 naquele piano. E eu trouxe para casa. E aí eu plastifiquei a minha garagem inteira. Enchi ela de plástico. E minha esposa amando tudo aquilo. E eu disse a ela: é assim que o Espírito de Deus faz, querida. É assim que o Espírito de Deus faz. E aí eu fui lá no Home Depot. E eu comprei um desintegrador de tinta. E eu chapei aquele desintegrador de tinta naquele piano. Irmãos, mas virou uma bagunça. Deus da glória. A tinta começou a derreter dentro da minha garagem. E eu tentava limpar, e eu me sujava, e eu sujava a garagem, e eu sujava. Eu sei que foi um processo muito difícil de se fazer. Eu acabei pelo menos com umas 6 pares de roupas, uns 3 pares de sapato. Às vezes eu esquecia nesse processo de restauração que eu estava limpando aquela tinta. Eu entrava dentro de casa pisando com aquela tinta, minha esposa ficava doida, eu tinha que voltar retirando aquilo que eu tinha entrado fazendo. O piano cheio de poeira, desafinado. Mas ele tinha uma história. E aí ele tem um número, uma numeração dentro dele, no chassi dele. O piano tem chassi também. E aí eu puxei aquela numeração dele. E a história dele dizia: é um Conover, feito em Nova York, em 1928. Tem uma história naquele piano. E eu disse: é assim que o Espírito de Deus trabalha. Irmãos, e aquele piano, eu fui trabalhando com ele, e eu fui restaurando, e eu fui reconstruindo ele. Isso foi um processo de meses, não foi uma coisa fácil.
E eu ponho tinta, e ele não aceita aquela tinta, daí eu arranco aquela tinta. E eu ponho outra tinta, e de repente a madeira também não aceita aquela tinta. Eu digo, meu Deus, esse piano, será que ele um dia vai tocar? E a minha esposa vira para mim e diz, ah não, você não fez essa bagunça toda para jogar isso no lixo. Termina esse negócio. E eu disse, não, eu não vou desistir dele. E cada dia que eu entrava naquela garagem, o Espírito de Deus falava comigo. É assim que eu trabalho nas vidas. É assim que eu trabalho nas vidas. É assim que eu restauro histórias. É assim que eu restauro as vidas. E aí, amado, eu me lembrava disso. E eu pegava um apego pelo aquele piano. Eu dizia, não, você vai tocar de novo, cara. Eu conversava com o piano, vê se pode um negócio desse. Eu dizia, você vai tocar de novo. Eu vou restaurar você. E eu fui fazendo. E eu fui fazendo. Até que um dia eu acertei a tinta. Até que um dia ele aceitou a tinta. A minha esposa entrava na garagem. Nesse processo, ela dizia, e aí? Aceitou a tinta? Eu digo, não, arrepiou tudo de novo. Aí nós já estávamos dentro do mistério da reconstrução, da restauração. E ela dizia assim, esse cara precisa de libertação, hein? Esse está difícil. Será que é aquela castas que Jesus falou? Que só sai com jejum e oração? Eu digo, pode ser. Maldição hereditária esse trem. E eu fui trabalhando. Até que depois de meses, a madeira aceitou a tinta. E eu pintei o piano. E aí, queridos, eu afinei aquele piano. E eu coloquei ele para dentro de casa. Ele está lá na minha sala. E toda vez que eu passo lá e toco uma música. Minha esposa até fica chateada comigo, que às vezes ela está assistindo televisão e eu começo. Ela diz, um dia, 3 horas da manhã, a Isabela, minha filha, acordou e disse, você acha justo isso? A gente está dormindo, você tocando esse negócio. Eu digo, tá certo, esquece. Uma história de restauração. Todas as vezes que eu olho para aquele piano, eu lembro como é que Deus faz com a pessoa. Deus tira ele do monturo e Deus faz ele assentar em cadeira de príncipes. Deus arranca, a Bíblia diz, amado, que Deus faz exatamente isso, tira o jovem do monturo e faz ele assentar-se entre os príncipes. Isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa difícil, isso é uma tarefa, amados, que somente o Espírito de Deus pode fazer. Para isso ele precisa encontrar um material disposto a restaurar, a ser restaurado. Que nessa manhã você se lance no Espírito de Deus e diz, Deus, reconstrói a minha história. Existem histórias aqui nesta manhã, queridos, que existem pessoas que não querem nem lembrar delas. Existem pessoas que já viveram coisas aqui, queridos, que eles sequer querem lembrar delas. Mas o Espírito Santo de Deus hoje te leva nessas ruínas. Ele te leva nesses escombros e diz, olha, por trás desses escombros existe uma história de glória. Por trás desses escombros existe uma história de vitória e eu quero restaurar essa história. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que se de tudo que eu falar você não guardar, guarde pelo menos isso. Eu vim aqui nesta manhã para te dizer que o Espírito de Deus quer restaurar a tua história. Que o Espírito de Deus, amado, Ele quer te levantar para a vitória. Que o Espírito de Deus nesta manhã, Ele quer tornar a dar a você a mesma música que você tinha antes. A mesma adoração que você fazia antes. Que você possa, querido, nesta manhã dizer, Espírito de Deus, eu me candidato a ser restaurado. Porque o Espírito Santo de Deus, amado, Ele é gentil. O Espírito de Deus, Ele não invade histórias. O Espírito de Deus, Ele bate a porta e pede para entrar.
E se você deixar, ele entra. E Jesus diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Há sempre uma desconfiança na reconstrução. E se eu me decepcionar de novo? E se não for tudo aquilo que eu penso que seria? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, querido. Que você nesta manhã diga: eu sou o remanescente de Deus. Mesmo que a minha história de fracasso tenha me levado para um cativeiro e tenha me criado adversários à minha volta, o Senhor está me chamando para uma reconstrução. Posso te dizer algo tão sério nesta manhã? Quando teus inimigos verem que você está tomando posição, eles vão querer fazer parte da tua história. E aí eles vêm e eles dizem assim: chegaram a Zorobabel, os adversários de Israel, e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Azon, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Presta atenção. Nós somos tentados a fazer essa reforma numa velocidade maior. Para isso, às vezes, nós não queremos assumir alguns critérios dessa reconstrução. E os critérios desta reconstrução, queridos, é que essa história ela tem que ser refeita com purificação. Não pode haver contaminação na reconstrução dessa história. Ninguém pode dar uma forcinha para você. Essa história é entre você e Deus. Essa história não é entre o outro, não é entre o vizinho e você. Essa história, ela é entre você e Deus. Ninguém pode fazer por você. É algo pessoal. Eu, como teu pastor, eu não posso reconstruir a tua história. O máximo que eu posso fazer é interceder por você, para que ela seja refeita. Mas essa história, ela é completamente pessoal. É entre você e Deus. É a tua história. É a tua experiência. É a tua vida. Que você possa, amado, dizer ao Espírito Santo de Deus: eu estou disposto. É natural, amado, quando você quer ajuda externa, você culpar os outros porque a reforma não saiu como deveria ser. É natural você culpar os outros porque a reforma não está sendo feita, a história não está sendo recontada. Eu vou te dar um conselho nesta manhã. Encara esse desafio como sendo um desafio pessoal. Assim como fez Zorobabel e Joshua. Eles chegaram diante daqueles e eles disseram: essa história não pode ser contaminada. Nós não podemos correr o risco dessa história se tornar uma história de fracasso de reconstrução. Por que eles disseram isso? Porque aqueles que queriam ajudá-los não eram puros. Aqueles que queriam ajudá-los, eles adoravam a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Eles serviam, eles faziam sacrifício por medo de Deus. Aquela velha história, por via das dúvidas, eles acendiam uma vela para Deus e uma para o diabo. E então, Zorobabel diz: não, vocês não podem. Porque para edificar esse altar, vocês precisam estar com o coração purificado. Vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Vocês não podem vacilar entre algo que vem dos céus e algo que seja terreno. Vocês não podem pôr a mão nisso.
E ele disse: deixa-nos que nós mesmos, não convém a vocês, mas convém a nós edificarmos a casa do nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor. Por isso, escuta o que eu estou te dizendo. É você quem tem que tomar um posicionamento nessa manhã. É você quem tem que tomar um posicionamento e dizer: eu vou reconstruir essa história. Não sozinho, mas pelo Espírito de Deus. Porque há um segredo em Esdras. Esdras capítulo 7, verso 10 diz assim: Esdras dispôs em seu coração em buscar a Deus e na força do Espírito Santo fazer a obra que Deus lhe havia mandado fazer. Uma disposição de buscar a Deus. Nesta manhã eu quero que você coloque o teu coração no coração de Deus e comece a sentir as pulsações do coração de Deus em você e diga: esse negócio é pessoal, é entre eu e Deus. Nós vamos restaurar essa história. Nós vamos reconstruir esses altares. Nós vamos restaurar a história que um dia foi de glória e hoje ela será restaurada para a glória do Senhor. O adversário não vai poder me ajudar. Sabe por quê? Porque nós temos que resistir à tentação da velocidade. Porque num processo de reconstrução, todas as vezes que você quiser acelerar esse processo, você vai ter problema. Você não precisa buscar ajudas externas para acelerar o processo de reconstrução. É uma coisa pessoal entre você e Deus. É uma coisa do Espírito Santo e você. Talvez nesta manhã você olhe e diga: é impossível restaurar. Talvez você olhe nesta manhã e diga: é impossível reconstruir. Por que eu estou dizendo que não depende de terceiros? Porque pode ser que alguém esteja aqui nessa manhã que tenha vivido uma decepção amorosa e a pessoa já esteja até casado com outro e você olha e diga: é impossível restaurar, está até casado com outro. Não é disso que eu estou falando. É por isso que não pode ser terceiros. Depender de terceiros. É uma restauração entre você e Deus. É uma restauração espiritual. É uma restauração do altar. Não tem a ver com terceiros, tem a ver entre você e Deus. Não tem a ver com pessoas. Diga isso a pessoa que está do seu lado: não tem a ver com pessoas. Tem a ver com você e Deus. Não tem a ver com pessoas, igreja. Tem a ver entre você e Deus. Esse processo não é um processo simples. Porque não bastando todo o desafio do quadro que está à minha frente, agora eu vou enfrentar a zombaria e as ameaças. No verso 4 diz assim: então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construir. Zombaria e ameaças. Quando as pessoas olham para você e dizem: olha lá, passou a vida inteira praticando o que é errado, agora está lá se escondendo dentro de uma igreja, fingindo de santo. Não, não é se escondendo. Você disse ao Espírito Santo de Deus: eu quero reconstruir. Não importa o que estão pensando de mim lá fora, o que importa é o meu coração com Deus. Eu irei reconstruir esta história. O Espírito de Deus irá fazer uma obra na minha vida. Não importa se as pessoas que estão fora não acreditem ou não. Escute, escute. Não desista. Insista até que o diabo desista. Diga para o irmão que está do seu lado: insista até que o diabo desista. Vai ser fácil? Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você entende isso? Amém? Anda na presença do Senhor e Ele vai restaurar. Anda na presença do Senhor e Ele irá reconstruir.
Será um caminho árduo, será um caminho difícil, será um caminho, amado, desafiador. Ah, pastor Maurício, mas é que eu já falei tanta coisa que me comprometeu. Quebra essa palavra no nome de Jesus. Eu já falei tanto para tantas pessoas que hoje eu fico até com vergonha de voltar a dizer que eu creio, porque eu já disse que eu não cria. Eu até já critiquei quem cria. Como é que eu faço? Volta ao primeiro amor. Traz à tua memória o que te traz esperança. O que traz desespero, você joga fora no nome de Jesus. O teu compromisso não é com pessoas, querido. O teu compromisso é com Deus. É por isso que outros não podem te ajudar na reconstrução. Porque esse compromisso é com Deus. Não importa o que você fez para outros. Não importa o que você fez com outros. Não importa o que outros fizeram com você. Esse negócio é entre você e Deus. Eu vou reconstruir as minhas emoções. Tem pessoas que estão dentro da igreja com emoções destruídas por causa de terceiros. E às vezes você pensa, se a pessoa pelo menos me pedisse perdão, eu reconstruiria. Não depende de terceiros. Aliás, você não pode nem pedir ajuda de terceiros. Você entende isso? Amém? Espero que você esteja entendendo o que o Espírito de Deus está te dizendo. Porque esta manhã é uma manhã de reconstrução. Eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar restaurando. Eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar reconstruindo. Essa manhã, amado, Deus tirou para reconstruir você. Essa manhã Deus tirou para reconstruir a tua história. Se você entender isso. Reconstrução nunca será fácil, querido. Mas também não será impossível. A reconstrução ela não é fácil, querido, mas ela não é impossível. Você entende o que eu estou te dizendo? Minha oração é que nessa manhã você esteja no Espírito e não na carne, para absorver o que o Espírito de Deus está te dizendo nesta manhã. Porque se for na carne, querido, nessa manhã você não vai entender nada do que eu estou te dizendo. Mas se você estiver no Espírito de Deus nessa manhã, você vai saber o que Deus está fazendo nessa manhã, neste lugar. Aquele escombro, aquela história que te perturba tanto. Hoje o Espírito de Deus vai passar retirando esses escombros, deixando esse terreno pronto para a reconstrução. Mais desafiador do que a reconstrução, querido, é tirar os escombros. O povo, quando ele começou a reconstruir, amados, chegou uma hora que eles chegaram para os seus líderes e disseram: olha, chega, é impossível reconstruir. Porque até retirar todos esses escombros, porque até tudo isso está pronto para começar a reconstruir, não vai dar certo. E aí Deus usa o profeta Zacarias e diz assim: diga a Zorobabel, não é por força, nem por violência, não por agressividade, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa obra não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Só continua que eu garanto a reconstrução. Se você continuar, Deus irá garantir a reconstrução, é só isso. Você só não pode parar, querido. Tem pessoas, amados, que elas desistem porque elas não conseguem parar. Eu conheço uma pessoa que estava viciada em drogas. E ela queria ser liberta. Essa pessoa queria ser liberta.
E ela começava a ir na casa de Deus. E ela saía da casa de Deus e ela usava drogas novamente. E ela dizia: meu Deus, eu não consigo. Até que um dia ela encontrou um homem de Deus que disse para ela o seguinte: eu vou fazer um desafio para você. No dia que você não quiser ir para a igreja, vai assim mesmo. No dia que você estiver drogado, vai para a igreja. Pastor, não tem problema não, vai lá, eu vou olhar para o seu olho, vou ver você todo maconhado, mas eu vou ministrar na sua vida do mesmo jeito. E essa pessoa fez isso. E ela foi liberta. Você entende isso, amém? Porque esse é um lugar de recomeços, querido. Esse lugar é um lugar de reconstrução de histórias. Você só não pode permanecer da mesma condição. Mas vinde como estás, disse o Senhor Jesus. Insista até que o diabo desista. Insista até que o diabo desista. Insista até que o diabo desista. Até que esta reconstrução esteja completa. Até que esta reconstrução esteja feita. Sabe o que eles fizeram? Os terceiros? Verso 5, eles fizeram uma coisa absurda. Eles alugaram conselheiros para frustrarem os seus planos. Sabe o que era isso? Uma guerra psicológica. Conselheiros alugados para desanimarem você, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você nunca mais vai viver aquela história. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vou usar uma expressão até um tanto quanto impopular. Eu fico mordido de raiva. Pastor, não fala isso, eu falo. Quando as pessoas começam a dizer assim: nossa, que saudade daquele tempo. Eu saio de perto. E eu digo: tá bom. Você entende isso, amém? Por quê, pastor? Porque isso, querido, não reconstrói nada. Quem vive de saudosismo, querido, não passa por reformas. Quem vive de saudosismo, amado, corre o risco de virar museu. Você entende isso, amém? Um museuzão espiritual ambulante, vivendo do passado. Não consegue olhar para frente porque não tira os olhos do retrovisor. E, amados, deixa eu te dizer um negócio. Retrovisor não foi feito para dirigir. Retrovisor foi feito somente para fazer ajustes de manobra, só isso. Eu trago a memória o que me dá esperança e já tiro os olhos do passado. Você entende isso, amém? Pega uma highway, entra na highway, na saída você sempre vai olhar no retrovisor do lado do motorista. Segue olhando para você onde você vai parar. Você vai parar no canteiro do outro lado. Você vai invadir a pista contrária. Daqui a pouco você está na contramão, batendo de frente com tudo e com todos e não sabe por quê. É natural de quem vive de histórias do passado bater de frente com os outros. Você entende isso, amém? Pastor Maurício, eu tinha que vir nessa manhã justamente hoje? Deixa eu te contar um segredo. Essa manhã, quando eu abri os meus olhos, primeira vez que eu abri os olhos nessa manhã, eu disse assim: Deus, leva hoje àquele lugar a pessoa que o Senhor quer reconstruir a história. Aí eu me levantei, tomei um chá de gengibre horrível e vim para a igreja. Você entende isso, amém? Para que você, querido, seja restaurado.
para que você recomece a tua história com Deus. Deus te trouxe nesse lugar para recomeçar a tua história. Deus te trouxe nesse lugar para reconstruir a tua vida. Tem um louvor que o Isaac e o Samuel amam, principalmente o Isaac. Deus está fazendo uma casa em mim, eu estou em construção, eu estou crescendo, Deus está me construindo, Deus ainda está me construindo. Sou sua obra de amor. Eles entram dentro do carro e dizem: pai, põe o número 7, Fernanda Brum. Sou tua obra de amor. Eu digo isso mesmo, filho, vai profetizando. Você entende isso, amém? Eu estou em construção, Deus está me reconstruindo. Efésios 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Até a volta de Jesus, Ele não desiste de você. Até Jesus voltar, Ele não desiste de você. Ele está te reconstruindo. Não se aparte dos mandamentos do Senhor. No meio daqueles conselheiros que dizem: não vai dar certo. Eles foram pagos pelo inferno para te desanimar. Eles foram assalariados do inferno para dizer para você: olha, não vai dar certo. Todas as vezes que alguém dizer para você que não vai dar certo, você diz: já deu certo. Já deu certo. Enquanto o inferno assalaria pessoas para dizer que não vai dar certo, Deus levanta Ageu e Zacarias, profetas do Senhor, homens de Deus. Capítulo 5, Deus diz assim, a Bíblia diz assim: Deus levantou Ageu e Zacarias, do profeta Ageu e o profeta Zacarias, para dizerem: é pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito, não é pelo que vocês veem, não é pelo que vocês ouvem, não é pelo quadro que está pintado na frente de vocês, não é pela situação, não é pela circunstância, é pelo meu Espírito. Olha o que diz assim: ora, o profeta Ageu, capítulo 5, verso 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Quando eles profetizaram, dizendo: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, depois você lê Zacarias 6,14, está lá registrado. Profeta Zacarias, capítulo 6, versículo 14. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jessuá, filho de Zadok, e começaram a edificar novamente. E com eles os profetas de Deus estavam para ajudá-los. Sabe como os profetas ajudavam? Profetizando. Eu profetizo nesta manhã sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus, a tua vida está sendo reconstruída. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Aquilo que Deus liberou sobre você, e aquilo que um dia Deus falou a respeito da tua vida, Ele irá cumprir, porque Ele não é homem, Ele não é filho do homem, para que minta. E Ele não volta atrás daquilo que Ele disse. Eu profetizo em nome de Jesus, nessa manhã a tua história está reconstruída. A tua história nessa manhã, querido,
É uma história de restauração. Eu profetizo nesta manhã que todas as áreas da tua vida estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus. Eu profetizo que todas as áreas da tua vida estão sendo restauradas em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que nesta manhã não sairá uma pessoa deste lugar sem que seja tocada pelo Espírito de Deus. Eu profetizo que nesta manhã não sai uma pessoa desse lugar sem receber o toque do Espírito Santo. Você vai sendo tocado pelo Espírito de Deus nessa manhã. Você vai sendo restaurado pelo Espírito de Deus nessa manhã. O Espírito do Senhor, amado, está fazendo uma obra nas nossas vidas nesta manhã. Ele está restaurando, Ele está reconstruindo. Seja qual for a história que você viveu, hoje Deus está fazendo algo novo na sua vida. E a obra da segunda casa, ela será maior que a da primeira, disse o Senhor. O Senhor garante isso, que a obra da segunda casa, ela será maior que a da primeira. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa manhã.